gente vai falar também, eu achei o máximo essa pauta. A diferença entre homens e mulheres. A gente sabe que existem muitas, mas o cérebro do homem e o cérebro da mulher, será que são tão diferentes assim? Por que a gente pensa tão diferente dos homens? Porque a gente consegue muitas vezes adivinhar o que eles estão pensando, mas eles não adivinham o que nós estamos pensando. Não é isso, Oswaldinho? As mulheres são imprevisíveis, só que a gente vai entender mais ou menos isso daqui a pouquinho. A gente já tem aqui o cérebro, um crânio super bacana. Olha que legal. Ó, gostei disso. Pois é, a gente vai entender por que homens e mulheres são tão diferentes e o que a gente tem em comum. Isso pode facilitar muito a vida a dois, a vida no trabalho, já que a gente tem que conviver com tudo isso. E o que vem agora é muito bacana. Você tá pensando aí que o seu relacionamento de repente não tá legal, ou mesmo no trabalho, você, né, mulher, tem um chefe homem, muitas vezes você não entende aí algumas decisões que ele toma, algumas ordens que ele diz aí pra você todos os dias, ou mesmo o relacionamento em casa, namorado, com o marido, até com o pai, ou vice-versa, né? Pra você que é homem aí pensando nas mães, é muito engraçado, mas os homens e as mulheres têm muitas diferenças. Hoje a gente vai entender as principais delas, só que aqui, ó, aquelas que estão no nosso cérebro, que a gente nem imagina. Quem volta ao programa para falar sobre esse assunto que eu achei super divertido é o neurocirurgião do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Fernando Gomes Pinto. Seja bem-vindo. Doutor, tudo bem? Prazer em recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu. Que assunto legal. É muito interessante, né, Carol? Não, eu vou me divertir agora. E meninos, se vocês lembrarem de alguma coisa, de alguns momentos aí em casa com a esposa, podem colocar na nossa pauta, viu? Vem cá. Mudou o cérebro aí, homem e mulher, muda tudo? Então, Carol. É diferente mesmo? Eu não sabia disso. Se a gente pegasse um cérebro, isso aqui é um cérebro de resina, né? Mas um cérebro humano, de um homem e de uma mulher, seria obviamente impossível simplesmente olhando para ele se fazer distinção. Tá, isso é um fato. Mas o cérebro do homem é mais pesado do que o da mulher. Então, mais ou menos 1,5 kg, 1,4 kg, da mulher 1,2 kg, 1,3 kg. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma proporção do tamanho do corpo. Não significa que o cérebro do homem é melhor por conta disso. Entendi. Tá? A gente tem em média 100 bilhões de neurônios, cada um deles faz sinapse. Sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro. Cada um faz cerca de 10 mil sinapses, então a gente pode imaginar a quantidade de informações que podem transitar por toda essa circuitaria neural. Entendi, mas então os homens, digamos assim, passam por um cérebro masculino mais informações? Então, não dá pra gente dizer isso. Aliás, pelo contrário, né? O funcionamento do cérebro do homem é um pouco diferente do funcionamento do cérebro da mulher. Né? Isso tem um motivo, né? Por isso que existe a diferença dos gêneros e etc. Em termos de comportamento, a gente sabe que o homem, ele tem alguns domínios de inteligência que ele vai melhor do que a mulher. Em termos de QI, ambos os gêneros, tanto o homem e a mulher, são iguais. Mas o homem tem uma capacidade de concentração e foco um pouco maior do que a mulher. Por outro lado, a mulher consegue prestar atenção em múltiplas coisas. Que o homem não consegue. O homem não consegue. É lógico, a gente está falando assim, na média, né, no geral. Isso não impede de um homem ter um determinado tipo de comportamento e capacidade e a mulher outro. Isso tem um motivo, obviamente, biológico, né? E isso a gente remonta à época da caverna, ou seja, o homem tinha aquela postura do caçador, né? Então a gente vê isso no momento da compra, do consumo. Então ele sai, executa uma ação e volta para dentro de casa. Tá certo? A mulher não, ela tem que tomar conta da prole, ela presta atenção em muitas outras coisas. Entendi. Né? Inclusive no próprio homem. Né? É aquela história assim, quando o marido, tem não sei o que pra comer na geladeira e tal. Não, tá na geladeira, tá na segunda prateleira. E abre a geladeira, ele não vê, tá ali na cara dele, ele não vê que o negócio tá ali. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E veja, até em termos de relacionamento, em termos de conquista, etc., é um pouco diferente. O homem, por exemplo, ele é mais visual. Então, o que primeiro atrai numa mulher vai ser a silhueta da mulher. Então, é o corpo, é o quadril, é o sorriso, é a boca. A mulher, é óbvio que ela tem isso também, né? Mas a parte auditiva acaba tendo um papel preponderante. Então, aquilo que fala, aquele cara é chavequeiro, o que ele está querendo dizer? Ele tem uma boa conversa, ou seja, a aferência, a forma dele levar a informação para o cérebro feminino é agradável. A mulher gosta disso, gosta do humor, gosta de entender que ele é inteligente, etc. Ela gosta disso mesmo. Olha que bacana. É muito interessante. E a gente não para prestar, muitas vezes, para prestar atenção nisso, né?
Conforme esse relacionamento avança e o casal fica junto, na verdade, uma área chamada de amígdala, que são núcleos que ficam aqui na ponta do temporal de cada lado, responsável pela nossa sensação de medo, de raiva, ela silencia e permite que outras áreas do cérebro entrem em atividade. E prepara, então, o indivíduo para poder ter um relacionamento. Estamos falando da parte de relacionamento sexual, propriamente dito. Tá? Tanto nos homens quanto nas mulheres. Claro. Mas tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Tem grandes diferenças. Ambos temos o centro do prazer, né, que vai ser acionado no momento máximo de troca. Né? A mulher, depois que tem o orgasmo, atinge o clímax, na verdade, alguns hormônios são liberados. Então, a prolactina, a ocitocina, e aquela sensação amorosa e prazerosa, ela perdura um pouco mais do que nos homens. Tanto é que o pessoal fala, né, ocitocina, o hormônio do amor, etc. É porque a gente sabe que existe uma modulação desse tipo de emoção no cérebro e as mulheres têm mais contato, na verdade, lidam mais com esse hormônio. Esse hormônio, durante a fase, por exemplo, que você tá, que vai ter nenê, etc., tem um papel de fazer a contração uterina, de participar na injeção do leite, mas também sabe-se hoje em dia, existem pesquisas no mundo sendo feitas, vendo que o comportamento tem um relacionamento com esse hormônio especificamente. Olha que interessante, que é produzido... Sim, no cérebro. Isso, que é a prolactina. Não. A ocitocina. Ocitocina. Tá. E falando, já que a gente está falando de libido, etc., um outro hormônio chamado testosterona, que tem em homens e mulheres, mas muito maior em homens, que acaba sendo um hormônio masculino, também acaba modulando isso e é o que vai dar a vontade, o desejo sexual. Né? Então, os homens que podem estar passando por um período, às vezes de estresse, que acabam tendo menos testosterona quando fazem os exames, aí notam uma testosterona baixa, podem ter muitos problemas. Isso pode trazer muitos problemas. Isso pode ser a razão de alguns problemas. Tá. Mas como eu te disse, o QI do homem e da mulher é semelhante, é igual. É igual. Então, a mulher, estamos iguais. Estamos iguais. Podemos aí competir de igual para igual. Eu acho que talvez até com mais vantagem, né? Existe a teoria que até as mulheres têm mais sinapses de comunicação em diferentes áreas do cérebro do que o próprio homem, justamente por essa atenção multifocal. Né? Habilidade para movimentos mais finos. Então a gente vai falar, então eu tenho habilidade para costurar? Provavelmente sim, muito mais do que um homem. Entende? Habilidade para encenação, inteligência interpessoal, e que é alguma coisa extremamente necessária no mundo de hoje em dia. Ou seja, conseguir liderar pessoas, conseguir gerenciar relacionamentos, entender, puxa, eu vou falar desta forma com esse funcionário, a reação vai ser outra em outro funcionário, você percebe? Entendi. A mulher, então, tem um pouco mais de facilidade. Tem de conseguir entender essa dinâmica, né? O homem, por outro lado, tem mais facilidade para coisas relacionadas à engenharia, coisas mais mecânicas, matemática, lógica, né? Coisas mais focadas. Não falei para você, na média. Tá. Na média. Agora, por exemplo, já que a gente está falando sobre isso, o que é bacana também é a gente entender como conhecer um pouco mais sobre o cérebro dos homens e das mulheres pode nos ajudar tanto num relacionamento, num casamento, como também no relacionamento no trabalho, né? Então, muitas mulheres aí hoje que têm os chefes, que eu dei como exemplo, os homens como chefes. Como entender aí algumas pressões, algumas cobranças, que muitas vezes as mulheres que elas fazem, choram, né? Elas levam aí uma bronca e no final você vê um monte de mulher, na verdade, vai andando por aí, quando sabe que estão sendo chefiadas por um homem, sentada na cadeira, chorando. A partir do pressuposto que o homem tem um comportamento mais focal, geralmente o homem não tem segundas intenções. Tá. Então, quanto a isso, as mulheres podem ficar mais tranquilas. Quando ele fala de determinado aspecto, é simplesmente aquilo que ele está querendo dizer. Entendi. A mulher fica fantasiando. E a mulher já falou, ele está falando isso, então ele não gostou do meu trabalho desse jeito, isso vai implicar. Não, muitas vezes é simplesmente aquilo. Ou seja, converse com ele e acabou a conversa, resolveu o problema, não significa que vai mudar nada no relacionamento entre ambos. Né? A mulher já é um pouco diferente, ela é mais elaborada. Né? Em termos, como eu falei, de relacionamento interpessoal, etc. Então, por exemplo, uma chefe mulher, na verdade, ela acaba sendo muitas vezes até mais inteligente em algumas situações de conseguir motivar todos os funcionários. A diretora está dando risada. Isso, pegando o melhor de cada um deles para conseguir chegar no objetivo comum da equipe. Entendi. Então, ou seja, essa inteligência que é mais natural na mulher, do relacionamento interpessoal, pode ser muito bem aproveitada
nessa situação. Então não é à toa que o pessoal brinca, olha, o homem é a cabeça, aí os homens adoram isso, mas a mulher é o pescoço. Pô, é verdade. Agora, por exemplo, para as mulheres que ficam chateadas aí, que estão namorando, ou mesmo que já estão casadas e que muitas vezes não entendem algumas decisões dos namorados, dos maridos, que ficam chateadas com, ai não, hoje eu vou ver futebol, hoje eu vou jogar futebol, ai, tipo, sai pra lá. Então, e aí, o que é esse outro lado? Então, o homem, geralmente, ele tem um comportamento meio do menino, né? Tanto é que quando a mulher entende isso, não que ela vai ser mãe, mas ela entende isso, que na verdade, dentro daquele coração, dentro daquele corpo, bate um menino, fica mais fácil dela entender e administrar isso. Muitas vezes, ele simplesmente quer aquilo, não é que ele quer ficar longe dela, mas aquela diversão vai ser interessante para ele. E muitas vezes, naquele momento, e talvez ele volte uma pessoa muito mais legal, companheira, se tiver aquele pequeno desejo saciado daquela forma. Também não estou falando para ceder tudo, não é isso que eu estou falando. Entendi. Mas passando um toque aí para as mulheres não ficar tão chateadas. Agora, por que as mulheres ficam tão chateadas e muitas vezes os homens parecem tão frios? Porque muitas vezes elas fazem uma comparação. Então, é isso ou eu? E na verdade o homem, quer os dois. Ele simplesmente precisa daquele momento para ele, sei lá, extravasar a amizade dele, brincar, se divertir um pouco e voltar. E ter outro foco, né? Porque o homem por exemplo, tem foco. Quer ver um outro exemplo? Agora fazendo a parte aqui do homem, porque você está puxando muito pro lado das mulheres, né? Claro, mulher, né? adora ir fazer compras. Adora. E o homem odeia ficar junto com a mulher fazendo compras. É verdade, odeia. Ou seja, a mulher... Principalmente quando o cartão de crédito é dele. E aí? Então, a mulher, ela gosta, ela sente prazer, é acionada, a gente já sabe disso, da neurociência, da neuropsicologia e ciência do comportamento, que a área do prazer é acionada na mulher durante o processo de seleção de coisas. Que delícia! Vou te mostrar um exemplo. Se você tiver que Temos comprar... um minuto, tá, doutor? Perfeito. Boa, se você tiver que fazer uma compra para uma prima sua, não é nada para você. Você vai fazer a compra e você vai tirar prazer disso. Só do simples fato de escolher. Sim. O homem vai achar isso um porre. Não vai querer. Pô, não é nem para mim, vou ficar gastando tempo com isso. Entendi. Então, ou seja, a hora que o homem também entende que aquilo dá satisfação para a mulher, pronto, ou seja, respeite aquilo. E ela respeita, por outro lado, que ele precisa daquele futebol, ou enfim, daquele momento de ir no salão do automóvel, ou alguma coisa assim. Isso mesmo. Ver o time dele quando tá jogando, aquela coisa. Agora, existem, obviamente, doenças que são mais comuns em mulheres, doenças que são mais comuns em homens, mas não existe uma diferença a ponto da gente falar um é melhor do que o outro. Tanto é que os remédios para doenças neurológicas são os mesmos para ambos os sexos. Doutor, tenho que te interromper, encerrar e te agradecer. Esse papo tava ótimo, que delícia. Não, tá mais que convidado. Passando voando, site www.fernandoneuro.com.br. Para quem gostou do papo, quer tirar mais dúvidas, fernandoneuro.com.br. Quero agradecer seu carinho, agradecer sua participação sempre. A gente volta amanhã, 12:30, com mais Você Bonita, sexta-feira, hein? Tem delicinha de receita e eu te espero pra gente fechar a semana com chave de ouro. Fique agora com Cozinha Amiga. Tirso tá chegando por aí. Um beijo e até amanhã. Obrigado, doutor. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a buzz light.